Ailone Alves. Meus amigos da web, um grande abraço. O tema deste vídeo é o seguinte: por que no rádio esportivo de hoje em dia o comentarista fala cada vez menos? Este é o tema deste vídeo de hoje, tá certo? Eu não estou aqui no meu estúdio de gravação, eu estou viajando agora, vou fazer uma viagem para Goiânia e Goiás, e enquanto a turma prepara ali para poder arrumar as coisas, eu aproveitei para poder gravar esse vídeo. Eu vou falar como referência do vídeo o Apolinho Washington Rodrigues, o comentarista esportivo mais ouvido do Brasil, mas vai servir para todos os outros comentaristas esportivos. Nos anos 80, eu já escutava o Apolinho Washington Rodrigues, e naquela época, nos anos 80, o intervalo do jogo era todo do comentarista esportivo. Não tinha essa de plantão esportivo, ancorar a transmissão, ou repórter esportivo ancorar a transmissão do intervalo do jogo. Quando o José Carlos Araújo parava de narrar o jogo, vinha a vinheta e caía nas mãos do Apolinho Washington Rodrigues, que com toda a sua maestria comandava o intervalo de jogo. Naquela época, por exemplo, ele falava de tudo, a posse de bola, passes errados, tudo sobre o jogo. Naquele intervalo de mais ou menos 10 minutos, ele falava tudo sobre o jogo. Alguma vez ele chamava o plantão esportivo, que era rapidão. O plantão falava um resultado e voltava para ele de novo. Então era tudo do comentarista esportivo. E quem tiver paciência de ficar no final do vídeo eu vou falar minha opinião. Por que isso aconteceu, tá certo? Então vamos lá. Então naquela época, por exemplo, dos anos 80, o Washington Rodrigues fazia o seu comentário no intervalo dos jogos, e aí quando terminava de fazer a leitura do jogo, análise do jogo, ele falava assim: para poder narrar o jogo inteiro, aquele garotinho ligeiro. E aí vinha a vinheta do José Carlos Araújo, e o José Carlos narrava a segunda parte do jogo. E sempre quando terminava o jogo também, o comentarista esportivo tinha aquele espaço grande para poder falar. Então hoje aqui eu quero conversar com você, meu prezado amigo, minha prezada amiga da internet, que me acompanha aqui, tá certo? Antes de eu falar o que eu penso sobre isso, eu vou fazer um merchan bem rápido. É o seguinte: agora existe um curso aí, o YouTube Academy, que vai nos ensinar como dominar o YouTube e ganhar muito dinheiro com o YouTube. Porque o autor desse material, que é totalmente digital, ele fatura alto com o YouTube. A vantagem desse curso é o seguinte: que você não paga de uma vez, você vai pagar um pouquinho por mês, como se fosse uma Netflix. No primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link do curso YouTube Academy. Adquira já e vamos nos encontrar do outro lado, do lado dos vencedores. Você sabia que com menos de R$ 10 por mês, você pode tornar-se membro do canal Ailone Sérgio e ajudar esse canal a melhorar, a ter uma câmera melhor, uma iluminação melhor, e os membros desse canal vão ter certas regalias que só os membros têm, como vídeos exclusivos para membros, lives exclusivas para membros. Se puder, clique na aba Seja Membro. Agora eu quero deixar minha opinião aqui, falando porque cada ano que passa, o comentarista esportivo tem menos tempo para poder falar em uma partida de futebol. Principalmente o intervalo de jogo, que era o show do comentarista esportivo, ele está falando cada vez menos e não está nem mais ancorando o intervalo de jogo. Acontece o seguinte: essas rádios de hoje em dia, elas têm muitas propagandas. Você vai escutar a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, é propaganda demais. É do começo do dia até no final do dia, 24 horas por dia, propaganda, qualquer coisa que você vai ouvir no rádio. E o futebol também está dessa maneira. Exemplo, o intervalo do futebol tem propaganda demais.
Então colocaram aí o Vinícius Gama para poder ancorar. Antigamente o plantão esportivo jamais ia ancorar um intervalo de jogo. E agora isso já é normal lá na Rádio Tupi. Não sei quem inventou isso aí. Tem também lá na Rádio Tupi o Wagner Menezes, que faz isso com muita maestria, que é ancorar uma partida de jogo. Antes do comentarista esportivo chegar, ele já entra no ar e fala aquelas várias propagandas. Depois o comentarista, o narrador esportivo, narra o jogo. E aí, no intervalo, ele chama o comentarista esportivo que fala pouco. Então, na minha opinião, é o seguinte: cada vez que passa, o comentarista esportivo tem menos tempo para poder falar devido à grande quantidade de propagandas, de anunciantes. E a rádio precisa de mais tempo para poder se dedicar aos anunciantes. Porque o rádio, ele precisa de ganhar dinheiro. E o dinheiro vem dos anunciantes, das propagandas. Então, por isso que o tempo do comentarista esportivo está cada vez mais menor. Tá certo? Então, essa é a minha opinião. E eu gostaria também de ouvir a sua opinião. De repente eu estou errado, porque eu não sou o dono da verdade. A verdade não tem dono. Por isso que você pode deixar o seu comentário abaixo desse vídeo, dizendo a sua opinião. Se você gostou do meu vídeo, deixa o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo pelas redes sociais e inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se já.